Caso você ouve, são elas o que, filósofo Andarilho? São as vozes que ninguém vê, mas que todos os dias as pessoas sentem. O que vem agora vai mudar e transformar sua vida. Isso que o filósofo Andarilho vai te mostrar, vai mudar o seu conceito, portanto, é um barulho mais ensurdecedor do universo. A filósofa, onde está este barulho? Portanto, meus amigos e minhas amigas, este barulho está dentro da sua cabeça, portanto, está dentro da sua mente, portanto, está dentro de você. O filósofo Andarilho vem te afirmar que há um barulho que você não escuta, mas que te controla. Neste momento, pense, imagine, você acorda. Antes mesmo de abrir os olhos, já tem algo falando dentro de você, portanto, dentro da sua cabeça. Uma voz dizendo assim: acorda tarde de novo. Outra sussurrando bem baixinho: hoje vai ser difícil. E outra barulhando lá no alto da sua cabeça: hoje você não vai conseguir. E outra barulhando perto do seu ouvido dizendo: lembra daquele erro? Então, meus queridos e minhas queridas, veja bem isso aqui. Isso que o filósofo acabou de narrar, acorda tarde de novo, hoje vai ser difícil, você não vai conseguir, lembra daquele erro? Isso não é a sua voz, portanto, trata de outra voz. São muitas vozes, elas sussurram, elas gritam, elas repetem, elas é uma tagarelice danada, parece que não tem fim. Portanto, meus amigos e minhas amigas, trata-se de vozes, das vozes mentais, portanto, trata-se de um ruído interno, essa tagarela infinita que tem na cabeça de todo mundo. E o pior disso tudo, que algumas pessoas acham que essas vozes são normais, portanto, acham que todo mundo vive assim, e as pessoas também acham que essas vozes não têm jeito. Dito isto, meus amigos e minhas amigas, os maiores ruídos que o ser humano ouve não são dos carros, também não são dos motores, não são dos roncos, também não são das pessoas falando. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o maior barulho é dentro da sua cabeça. Então, hoje nós estamos falando das vozes internas, dos barulhos que acontecem dentro das nossas cabeças. Todo mundo tem essas vozes. E o que nós vamos aprender aqui hoje, o que nós já estamos aprendendo, é algo monstruoso, portanto, é algo poderoso. Eu já convido a vocês, desde este instante, deixe o seu like, já compartilhe, porque todo mundo precisa ouvir esse e os outros insights do filósofo Andarilho. Então, voltando aqui ao assunto, essas vozes é um barulho que não te larga nem da hora do sono. É um barulho que ensurdece a sua alma. Portanto, é um barulho que te deixa atado, te deixa também de pés e mãos amarrados. E você, às vezes, não sabe o que está acontecendo. Diz um ditado popular, bem conhecido, ele diz o seguinte: o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Mas e quando o tolo não consegue se calar? Nem dentro da própria mente? Isso faz um barulho ensurdecedor. Veja,
Já parou num quarto escuro, sozinho, sem celular, sem barulho, sem nada? E você já observou o que aconteceu? Eu posso te afirmar que as vozes ficaram mais altas. Quando você ficou num quarto escuro, só com você mesmo, só no silêncio absoluto, as vozes aumentam. O silêncio externo não silencia o silêncio interno. Muito pelo contrário, ele amplifica, ele aumenta esse barulho interno quando você está em silêncio. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o silêncio às vezes é mais barulhento do que a turbina de um avião a jato, porque ele não tem som, mas ele tem voz, e vozes que barulham muito. Agora, atenção e muito cuidado para isso aqui. O silêncio pode ser tão aterrorizador quanto a explosão de uma bomba atômica, porque este silêncio traduz as vozes internas que aumentam o seu som, aumentam a sua voz, portanto, aumenta as ruminações, as repetições, os pensamentos repetitivos, aquelas acusações de culpas e de medo. E agora, meus queridos e minhas queridas, para esclarecer esse insight ainda mais, eu trago-lhes a primeira chave, e a chave é essa. Esse ruído, essas vozes, essas tagarelices, só tem uma pessoa que pode controlá-los. Ah, filósofo, você não vem dizer mais uma vez que sou eu? É claro, é óbvio, é evidente que é você. Portanto, você é imagem e semelhança do Criador, você tem o livre-arbítrio, foi dado o livre-arbítrio para você escolher, então você pode escolher tudo na sua vida, desde o que vai comer, até do jeito que você vai viver, do jeito que vai vestir, até as suas vozes internas, você pode controlá-las. Ah, filósofo, mas como eu vou controlá-lo? Então, meus queridos e minhas queridas, não se trata de suprimi-las, as vozes internas. Também não se trata de calar à força essas vozes. Trata-se do equilíbrio. Trata-se também da sabedoria. Assim como tudo na vida, também essas vozes internas têm o seu lado bom e também o seu lado ruim. Filósofo, mas você já vem falar das suas histórias de lado bom e lado ruim? Infelizmente é isso, é repetição, para ver se a gente memoriza e se a gente aprende. Então o homem com a sua consciência, ele pode transformar uma coisa boa em algo ruim, ou pode fazer o contrário, através da sua consciência, da sua razão, da sua sabedoria, ou do seu desserviço, transformar algo bom em ruim, ou algo ruim em algo bom através da sabedoria. Então, tudo é possível. E agora vem o lado bom dessas vozes. Essas vozes, pelo lado bom, elas são a nossa elevação, ou seja, é a nossa evolução, é o nosso sistema de alerta. Portanto, ela nos lembra do que precisa ser feito, elas também nos impulsionam. Agora, pelo lado ruim, essas vozes, quando elas estão em excessos, quando elas estão desequilibradas, elas nos perturbam. Portanto, elas nos paralisam, nos deixam de pés e mãos atados. E, portanto, elas podem até nos destruir. Então, meus amigos e minhas amigas, olhando nos seus olhos, olhando bem fundo, no centro da sua alma, eu te pergunto, qual é a diferença entre a voz que te motiva e a voz que te deixa amarrado de pés e mãos atados, portanto, a voz que te atrasa? Qual é a diferença? O filósofo Andarilho vai ajudar vocês a responder agora, neste momento. E a diferença está na intensidade, portanto, está na frequência e no tom dessa voz.
Por isso, a voz que te motiva, ela fala só uma vez. Ao contrário disso, a voz que te atrasa, ela te repete 1000 vezes. É ruminação. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Fica repetindo, barulhando na sua cabeça, te deixando louco ou louca. Essa é a diferença. Assim como a voz que te motiva, ela te dá uma direção. Mas, por outro lado, a voz que te atrasa, sabe o que ela faz? Ela te dá um monte de labirintos onde você não sabe aonde ir, você fica completamente perdido. E, por último, a voz que te motiva e te impulsiona, ela é boa. Já a voz que te atrasa, ela é ruim, ela te amarra, ela te deixa plantado. E agora mais um ditado popular para esclarecer mais ainda essas vozes. O diabo não mora no fogo. Onde que ele mora, então, filósofo? Ele mora na repetição, e principalmente nas repetições negativas, ou seja, na voz que não cala, naquela tagarela que te perturba o tempo inteiro, vê que você está ansioso, você já está explodindo e essa voz ainda continua, ela não satisfaz. E agora um pulo do gato aqui, passando para a neurociência, que explica isso muito bem. O seu cérebro tem um Default Mode Network, ou seja, é a rede neural que se ativa no seu modo padrão quando você não está fazendo nada. É a caixinha do nada. E o que acontece com esse modo padrão? É exatamente aqui que as vozes aparecem. É a ruminação, é o replay ou a repetição dos erros, é a simulação dos futuros catastróficos. Então, quando você não está fazendo nada, a rede neural, a sua rede da sua mente, do seu cérebro, ela ativa esse modo padrão e esse modo padrão causa essa repetição. Então, filósofo, o que acontece quando você não gerencia isso? Eu te explico. O seu corpo começa a dar sinal, porque a voz ela é uma tagarela, ela não cala. Você começa a ter ansiedade. Pode ter até o início de depressão, até uma depressão mais avançada que precisa de tratamento. Às vezes você fica muito irritado, uma irritabilidade extrema. Não dorme direito, que o pessoal chama de insônia. E além disso ainda tem aqueles instintos e explosões emocionais. E o que é ainda pior, esses sinais se traduzem em ações. E, portanto, essas ações contaminam as pessoas ao seu redor. Por exemplo, imagine que você acorda com essa voz gritando e explodindo a sua cabeça, dizendo assim: você é um fracasso, você não vai conseguir, você é um cara que nem deveria ter nascido. Então você fica perturbado com aquilo, com essas vozes gritando dentro da sua cabeça e vai trabalhar irritado. Chega lá no serviço, já fala grosso e deselegante com o colega. O colega também já assusta com aquilo e fica mal-humorado. E aí ele passa o dia muito mal e já chega em casa também explodindo com a sua esposa. E grita com ela, e a sua esposa já vai e grita com o filho. E o filho também já emenda aquilo para frente, já vai e xinga todo mundo na escola e briga com um amiguinho, porque as vozes elas contaminam, às vezes elas saem do interno e você consegue contaminar aquilo que está ao seu redor. As vozes também são energia que você transforma essa energia em ações e sai contaminando. E observa que tudo começou com uma simples voz que estava dentro da sua cabeça, que estava aprisionada, mas ela exteriorizou, ela veio para a superfície.
É aquilo que falávamos nos outros insights sobre o invisível, que está submerso, mas que ele vem à tona. Convido a vocês para assistirem todos os insights do filósofo Andarilho. Peço por gentileza, compartilhe com todo mundo precisa ouvir. Essa voz do alerta, a voz que tira das entrelinhas as reflexões mais profundas, a voz que não tem rosto, mas é o rosto de vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, como sempre, para não fugir do nosso insight, vou trazer aqui um exemplo bíblico. Mas antes disso, terminar aqui esse raciocínio que tudo começou com essa voz presa dentro da sua cabeça, exteriorizou e contaminou o meio externo. É por isso que o trabalho interior, trabalhar o seu íntimo, trabalhar lá por dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, aquilo que é mais profundo dentro de você, que só você sabe, ele não é luxo, é sobrevivência, é uma responsabilidade sua e também uma responsabilidade sensual, social. Então, meus amigos e minhas amigas, o exemplo bíblico é este. E dessa vez não me venha que não gosta de Bíblia. O filósofo Andarilho hoje vai ser curto e grosso, eu não me importo se vocês gostam ou não da Bíblia, mas o filósofo Andarilho considera que a Bíblia é um livro humanitário, que, portanto, não é livro da religião A, nem B, nem de instituição nenhuma. A Bíblia é um livro humanitário. Se alguém fala que a Bíblia é dessa ou daquela religião, ou disso ou daquilo, é mentira. Ah, filósofo, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Tá bom. Você gosta de ler o quê, então? Ah, eu gosto de ler literatura científica, romance. Pois é. Você lê esses autores que você não conhece. Ah, mas eu só tiro trechos. É a mesma coisa. A Bíblia você não precisa acreditar em tudo. Tem coisas lá para você. Leia a Bíblia. Leia as histórias. Leia os exemplos. A Bíblia foi escrita há milhares de anos, ou há centenas de anos, e ela é atual até hoje, alguns trechos, e nós vamos usá-la aqui agora, nesta atualidade, para este insight atemporal do filósofo Andarilho. Significa que se vocês assistirem hoje, vocês estão atualíssimo, está atualizado. Amanhã também, daqui a 10 anos, e daqui a 100 anos também, e daqui a 1000 anos também, não faz diferença. Então, a história bíblica é o seguinte, você lembra da história de Elias lá no monte? Então, ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Um dos maiores triunfos da história daquela época. Aí vem a voz da rainha Jezabel e manda um recado. O recado da voz era o seguinte: olha, amanhã você vai morrer. E o que Elias fez? Ele ficou com medo, ele correu, tremeu e se escondeu. E aonde que ele se escondeu? Elias foi se esconder no deserto. Lá ele ficou exausto e ele ouviu a voz: olha, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu com medo, com culpa e com desespero. E o que Deus fez? Mandou um vento forte, um terremoto, um fogo. Mas Deus não estava no vento. Deus também não estava no terremoto. Não estava no fogo. E depois de todo esse barulho, veio o que então, filósofo? Veio o silêncio. E no silêncio foi que Deus falou com Elias. Agora a interpretação Andarilha, para contextualizar esse exemplo bíblico com o nosso insight. O barulho do mundo te assusta, as vozes internas te aterrorizam, mas é no silêncio que a sabedoria aparece.
Portanto, é no silêncio que você se reconecta, que você faz essa reconexão consigo mesmo. E por isso que é no silêncio que você encontra a maioria das respostas. Então, meus queridos e minhas queridas, chegando aqui na parte que ninguém gosta, que é a parte que vamos finalizar esse insight, ou é a parte que muitas pessoas gostam, que já estavam cansados de ficar ouvindo o filósofo andarilho, porque tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, e às vezes algumas coisas não são entendidas. Porque algumas coisas pode ser simples, até um menino de 5, 6, 7 anos entende, mas algumas falas elas são profundas porque o filósofo faz as reflexões, no momento que está fazendo as reflexões, a gente vai entrando dentro das entrelinhas, vai escavando os buracos, e a gente nem sabe aonde a gente vai chegar e também não sabe o que a gente vai achar, e quando a gente vai achando, nós vamos soltando, e às vezes fica meio confuso. E às vezes algumas confusões, algumas pontas que a gente deixa solta, algumas arestas a gente apara aqui, porque a gente esclarece outros insights a gente fez aqui. Mas no momento que a gente está fazendo esse insight que o filósofo está falando aqui para vocês, às vezes a gente está deixando pontos soltas que só vai ser respondido em algum outro insight, através de outras reflexões, que às vezes a gente puxa o gancho e fala. Então, por isso é muito importante assistir todos os insights e também compartilhar. Então, o filósofo andarilho não veio te dizer para você calar a boca. Não é isso. Isso seria uma tremenda covardia. O filósofo andarilho veio para quê, então? Ele veio para aprender a ouvir e veio também para compartilhar que aprender a ouvir é importante. E para quem aguentou ficar até agora, neste momento, assistindo esse insight, eu trago agora o manifesto do silêncio consciente, que vocês podem usar, se for de interesse, e o manifesto é este. Número 1, reconheçam as vozes. Não fujam delas, não as ignore. Reconheça que essas vozes existem. Portanto, o que vocês têm que fazer é dar nomes a ela. É a voz do medo? Ou por acaso é a voz da culpa? Ou é aquela voz do passado? Então, dê nome a essas vozes. E o segundo, diferencie o sinal do ruído. Nem toda voz é inimiga. Algumas dessas vozes são aliadas nossas, e por isso é importante distinguir. Você pode distinguir fazendo a seguinte pergunta: isso me ajuda ou isso me atrapalha? Diferencie o sinal do ruído. E o terceiro, cultive o silêncio. Não o silêncio do medo, o medo de Elias que nós vimos no exemplo, mas cultive o silêncio da presença, cultive o silêncio da consciência. Reserve um tempo por dia para ficar em silêncio, portanto, sem barulho, sem celular, sem estímulo. Então, esse é o terceiro, cultivar o silêncio. E o quarto e o último item deste manifesto, fale somente quando precisar. Já diz o ditado popular que o silêncio é ouro e a fala pode ser uma prata. Mas há algumas horas que a fala é diamante. Portanto, saiba a hora de falar e também saiba a hora de se calar. Saiba também a hora de agir. Tudo isso a gente consegue com sabedoria, fazendo silêncio, fazendo pausas, pensando, refletindo. Algumas coisas precisam de ações energéticas agora, ações extremas, precisam de ação instintivas, mas a maioria das coisas não precisa de ação nenhuma, ou pode pensar,
pensar, procurar a melhor forma, com calma, com tranquilidade, sem agressividade, sem o instinto, sem as perturbações dessas vozes, porque é no silêncio, através do equilíbrio, é que você consegue controlar essas vozes, onde você consegue fazer um jogo de cintura, onde você consegue tirar o lado bom dessas vozes, e onde você consegue deixar ir as vozes que te perturbam, as vozes que são mentiras, principalmente aquelas vozes repetitivas, aquelas tagarelas que é essa que nos deixam fora de si. Então, meus amigos e minhas amigas, eu peço por gentileza, por caridade, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se desligar do barulho dessas vozes repetitivas, insistente, que enlouquece e que deixa ansioso, agitado, com insônia. Compartilhe também com quem está sendo consumido pela própria mente. Compartilhe também com quem não consegue dormir de tanto pensar, com pensamento acelerado, com vozes barulhando na sua cabeça o tempo inteiro. Compartilhe também com quem precisa aprender que o silêncio não é um vazio e que esse silêncio é plenitude. E agora só uma única coisa aqui para finalizar, porque eu já ia me esquecendo. Lembre-se, a voz mais importante não é aquela que grita lá fora, mas aquela que sussurra lá dentro. Por isso, aprenda a ouvir. Aprenda a silenciar aquelas vozes repetitivas, barulhentas, tagarelas, que são negativas. E filtre aquelas vozes boas, as vozes que te prosperam, que te levantam, aquelas vozes que é de alerta. Aprenda a conviver com elas. Um forte abraço desse amigo de vocês, filósofo Andarilho. Até o próximo encontro.